mergulhador, ele adora desafios, né? O Buraco do Inferno é um lugar muito desafiador. É um lugar que te leva aos extremos em tudo. Mergulhos como esse são mergulhos extremos, são mergulhos que não são executados pela grande maioria dos mergulhadores. E a exploração vem desse desafio. O Buraco do Inferno é simplesmente um daqueles mergulhos meio místicos do Brasil, né? Já teve uma carga negativa nele, gente que morreu. É um lugar meio remoto, tem uma mística muito própria, tem uma logística muito complicada. Então acho que o principal é o desafio, é um lugar desafiador. A gente foi para lá despretensiosamente, como das outras vezes que a gente foi para mergulhar. E ao longo do tempo que a gente passou quase uma semana, a gente sentou e falou, cara, esse buraco dá mais do que o que a gente conhece. A gente começou com pequenas explorações sem grande interesse, além da aventura. E de repente a gente criou a história do projeto de exploração do Buraco do Inferno. O objetivo é o conhecimento ambiental, né, até onde vai esse sistema, o que a gente vai encontrar lá embaixo, e também desenvolver conhecimento para mergulhos futuros que sejam mais fundos do que esse. A gente passa aí 2 meses antes da operação, da data que a gente marca, já começa a preparação para os mergulhos. Primeiro, todo o planejamento que a gente faz do mergulho em si. Então a gente define qual vai ser o nosso ponto de mergulho, né? A gente precisa preparar gases, a gente precisa preparar equipamentos, preparar tabelas de descompressão, fazer planos de contingência, preparar toda a parafernália de emergência, oxigênio de emergência, primeiros socorros. Essa preparação ela envolve, né, uma preparação física, uma preparação psicológica, uma preparação logística, que é extremamente complexa. Um mergulho como esse não é um mergulho, como eu disse, fácil de ser executado. Depois disso, a gente vai montar toda aquela operação nos carros, andar aí 70 km de estrada de chão. No dia de sair aqui eram, sei lá, 5 carros abarrotados de equipamento, era uma zona. Chegando lá, a gente ainda tem que limpar todo aquele mato, que é um lugar onde não é acessado rotineiramente por ninguém. Foi feita uma preparação logística e estrutural do acampamento, então envolve uma semana acampado na beira do buraco, porque é um local que não é de fácil acesso. Começa a primeira fase, que é a fase mais cansativa do Buraco do Inferno, que é descer equipamentos. Não é qualquer pessoa que está capacitada para fazer a descida de material, nem a descida de pessoal lá para baixo. Isso demora um dia inteiro normalmente, dependendo do tamanho da expedição, chega a demorar um dia e meio. Além de toda essa preparação da parte externa, tem a parte de água mesmo, em que a gente tem que planejar a segurança, tem que chamar mergulhadores capacitados para fazer as seguranças, as paradas de segurança que a gente precisa fazer. Depois, a gente ainda tem alguns dias de mergulhos intermediários, onde a gente vai distribuir os cilindros ao longo da caverna, que são os cilindros de bailout, nossos cilindros de segurança, para aí sim fazer o nosso mergulho, que é o mergulho alvo daquela expedição especificamente, né? Uma caverna é uma formação natural, então ela segue alguns padrões de formação, como padrão de fluxo de água no interior dela, mas ela reserva sempre muita surpresa. Então a gente muitas vezes está mergulhando, seguindo a linha d'água, imaginando o caminho que a água fez para fazer a dissolução do calcário e formar a caverna, só que a gente não imagina que algum outro elemento no meio desse caminho possa ter criado uma barreira e possa ter desviado uma parte dessa água. Conduto B, na verdade,
Quem observou o conduto B, a entrada do conduto B, primeiro foi o Gui e o Edu, num mergulho anterior. Posteriormente, com o Gui, a gente explorou outras partes do conduto B. A gente descobriu algumas derivações, alguns outros salões. Ele é um conduto muito difícil de ser acessado porque ele é muito estreito e o silt dele, né, o sedimento dele é muito leve, é muito fino. Então qualquer toque que você faz nas paredes, no fundo, no teto, você levanta aquele sedimento e faz com que a visibilidade chegue a zero em poucos segundos. E quando a gente estava voltando aquele caminho que já era cabeado, a gente encontrou um outro buraco dentro do conduto B. E aí foi isso que empolgou a gente que só. Um achado muito bacana nosso quando a gente encontrou o jump do B. A gente mudou todo o foco daquela expedição por conta desse achado. No mergulho você tem um ambiente tridimensional e a gente não está acostumado à tridimensionalidade, uma vez que a gente só se desloca, né, em 2 dimensões. No mergulho a gente se desloca em 3, muitas vezes a gente, né, não olha para cima, não olha, né, olha para o lado, olha para frente, olha para baixo. Mas esquece que a caverna é um ambiente tridimensional e que muitas vezes você, olhando para cima, começa a perceber um buraquinho, uma abertura que você não tinha percebido no mergulho anterior. E aí você se desloca para aquele buraco num segundo mergulho, se planejando para isso, obviamente. E aí, quando chega lá, ele nos dá um outro conduto que abre num outro conduto que já diferencia a caverna inteira e aí torna cada mergulho um desafio. O Buraco do Inferno realmente é uma caverna monumental pelas suas dimensões e profundidades, e o conduto B é um conduto mais acanhado, mais raso, e ele termina, na verdade, numa fenda super apertada. É como se fosse uma restrição vertical e o que está por trás dela precisa ser desvendado ainda. É muito interessante no mergulho em caverna que quando você entra numa caverna, você vê uma caverna. Você está iluminando aquilo que você está vendo. Então, como a gente só vê aquilo que a gente ilumina, quando a gente entra, você vê uma coisa. À medida que você vira e volta, você vê outra caverna. Essa última exploração que a gente fez, a gente encontrou, o Zé encontrou um novo conduto, que a gente colocou de conduto fantástico. Ele foi descoberto por acaso. Eu estava fazendo um mergulho de exploração da fratura na sua parte mais rasa. Comecei a observar um pouquinho no chão como é que as pedras estavam roladas. Isso indica a característica de onde é que a água passou e deslocou pedras. E eu vi que tinha uma parte que tinha umas pedras que tinham essa característica. Quando a gente desceu para fazer a exploração, que a gente chegou no conduto, era um conduto magnífico que a gente não tinha noção de que tivesse ali. E é emocionante porque assim, você está mergulhando ali há tanto tempo, fez tantos mergulhos, né? Penetrou tantos metros e nunca percebeu aquele local. E quando você percebe, abre-se toda uma gama de possibilidades que podem resultar em nada e podem resultar em condutos magníficos, como acabou acontecendo. Um conduto tão fantástico, por assim dizer, né, que deixou a gente boquiaberta, deixou a gente estupefato, porque a gente nunca tinha lidado com ele, que não teve jeito de batizá-lo de maneira diferente a não ser fantástico mesmo, porque a gente não tinha verificado esse conduto ainda e ele é realmente uma novidade ali no Buraco do Inferno que mesmo as pessoas que já mergulharam lá muitas vezes e que não conheciam vão ficar estupefatos quando virem isso aí, é fantástico. A gente estava fazendo um cabeamento acompanhando o teto da caverna e como é uma caverna que não tem um fluxo muito forte de água e que não tem uma visitação muito rotineira, as rochas elas ficam meio que soltas ali. A rocha desgrudou do teto e quando ela desgrudou do teto ela caiu nas costas dele. E levou o Renato ali de 20 metros de profundidade até 60 metros de profundidade em 10 segundos. Foi um momento bastante tenso, eu acho que
no Buraco do Inferno talvez tenha sido o momento mais tenso que eu já passei lá. A gente ficou muito preocupado porque uma diferença de profundidade dessa, no tempo que aconteceu, usando o Rebreather, foram vários fatores de risco que se juntaram no mesmo problema e que levaram a uma situação bastante estressante. Graças a Deus, a equipe inteira era muito bem treinada e conseguiu gerenciar esse problema de uma forma muito adequada e saindo todo mundo bem de um incidente como esse. A fratura ao final do conduto A é o grande mistério do Buraco do Inferno. Algumas pessoas iam até aquela fratura, voltavam e nunca ninguém realmente decidiu descer aquela fratura para entender onde ela ia e qual era a sua morfologia. Quando você chega ao final do conduto A, você chega numa fratura. É uma fratura no chão, é uma rachadura que tem no chão. E é lá que a gente chegou nos 185 metros de profundidade, no mergulho aí de quase 9 horas que a gente fez. Pra gente é um desafio muito grande. Primeiro foi extasiante, a gente sempre procurou isso, né? A gente queria encontrar o fundo. A gente tinha se planejado para ultrapassar 200 metros, imaginando que o buraco tivesse mais que 200 metros. Então o planejamento do mergulho foi até bem mais arrojado do que os 184 metros que atingimos, mas a gente chegou aonde a gente queria. Ela tem fim, sim. A fratura ela acaba. A gente tinha a expectativa que ela fosse um pouco mais funda, porque no mergulho anterior ele tinha atingido 179 metros. Então, por muito pouco, a gente já não teria descoberto que ela tinha só um pouco mais. A gente ainda tem muito ali naquele conduto para explorar. A gente chegou num salão enorme, né? E que a gente não conseguiu ver as paredes dele. Então, assim, a gente chegou ao fundo do buraco? Não sei te dizer. Porque o que a gente pode acreditar é o seguinte, esse chão, né, com essa enorme caverna à esquerda, ela vai chegar uma hora que ela pode descer ou ela pode realmente findar. Não teve como a gente saber no mergulho porque a gente já tinha um tempo muito grande lá embaixo nessa profundidade. O que nos instiga é para onde ela vai, onde que ela se conecta. Sei lá, eu tenho alguma coisa dentro de mim que me fala assim, ainda tem mais para explorar ali, ainda vai mais fundo aquele negócio. Para mim continua sendo um grande platô. Então, na verdade, acabou um processo de busca do final da fratura, que foi ótimo, mas isso também acabou. Agora, para onde vai essa caverna? O que está acontecendo ali? Tem algumas perguntas que a gente quer entender melhor. A gente chegou nesse objetivo já vendo outro. Então, assim, a gente já tem objetivos para próximas explorações e que, com certeza, a gente ainda vai voltar ali para ver se realmente é o fundo. Eu ainda tem alguma coisa dentro de mim que fala que não é o fundo ainda. Foi a realização de vários sonhos, né? Foi a realização do sonho de mergulhador de caverna, foi a realização de um sonho de explorador de caverna, foi a realização de um sonho de mergulhador de Rebreather, foi a realização de muita coisa. Não para por aí, a gente nunca tem limite, o ser humano não tem limite, né?
E a sensação de quando você sobe é a coisa mais maravilhosa. Você poder... a última subida, acabou a sua descompressão, aqueles últimos 6, 5, 4, 3, 2, 1, e você coloca a cabeça fora da água e deu tudo certo, eu sobrevivi. E aí a sua equipe está com você, é uma sensação maravilhosa. E o mais bacana é que é um sonho realizado que na hora que a gente realiza, ele ainda fala pra gente assim, ó, tem mais aqui, hein? Volta que você ainda vai ficar mais satisfeito comigo. É essa a mensagem que eu sinto do buraco. É engraçado porque quando você está mergulhando ali, você fala para as pessoas assim, eu vou ao buraco do inferno, isso traz um peso muito grande. Na nossa conotação do mergulho, isso não é negativo, né, como as pessoas podem imaginar, é somente um desafio mesmo. E como é um buraco para dentro da terra e a crença popular imagina que o inferno seja alguma coisa efetivamente para baixo, eu acho que o nome é muito adequado. Eu acho que se ele foi dado, foi por alguma razão. E o inferno não está no próprio buraco, mas o inferno mesmo é a logística para você mergulhar nele. Ele cobra alto para quem quer se aventurar. Agora, se você se supera, se você é resiliente e vai lá e faz, ele te oferece as coisas mais maravilhosas que tem no mundo. Aquela água azul é difícil de encontrar. Eu prefiro olhar o nome de uma forma desafiadora e que a gente deve respeitar muito tanto o ambiente em que a gente está, como a atividade do mergulho em si, para que a gente consiga fazer com que tudo saia bem. Esse lance de ser desafiador me chama mais do que a parte do assustador. Pra gente que tem conhecimento e que ama isso que está fazendo e que vê nisso razão para existir, não tem nada de infernal ali, pelo contrário, parece pra gente o céu é fantástico. E quando você está voltando, aquela luz azul, naquele buraco imenso, você fala, cara, tô indo pro limbo, a verdade é essa, não parece inferno de jeito nenhum. Eu acho que poder estar aqui contando essa história para todo mundo é muito bacana. É uma sensação de sonho realizado.